Olá, meus amores, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, A nossa primeira aula do nosso ano de 2021, do sétimo ano, Estamos de volta com o nosso ensino híbrido, Com aulas online e presenciais. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Matemática 2 do sétimo ano. E hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando de números na forma decimal, que seria o nosso capítulo 3 do nosso livro, do livro que vocês ainda irão receber. E ele revisa os números na forma decimal que a gente já viu ano passado no sexto ano. Vocês já viram no sexto ano passado. Mas a gente vai relembrar o que são números na forma decimal, onde os números decimais estão presentes no nosso dia a dia, como que eles estão presentes no nosso cotidiano. A gente vai ver a parte inteira e a parte decimal dos números na forma decimal. A gente vai aprender ou relembrar a transformação de um número decimal para um número de fração decimal, para uma fração decimal. A gente vai aprender a transformar de fração decimal para um número decimal. A gente vai também relembrar como que a gente faz a leitura de um número na forma decimal. Então, basicamente, são esses os tópicos que a gente vai abordar hoje, Que a gente vai aprender hoje. Logo após a explicação, vocês vão ter uma atividade online para resolver e também vão ter uma atividade de casa. Essas atividades e o resumo da explicação do vídeo de hoje vão ser enviados para o privado de vocês, tá? Em forma de PDF, ok? Então, lembrando que como a gente tem uma atividade que ela é em sala, então vocês devem responder no período agora é da manhã e enviar para a tia até 11 horas, já que essa atividade será realizada também em sala com os meninos que estão presencial, ok, meus amores? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Que são números na forma decimal? Os números decimais, a gente sabe que eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, e essa parte inteira, ela é separada da parte decimal por uma vírgula, De modo geral, dizemos que os números decimais, eles não são inteiros. A gente costuma chamar eles de números quebrados, porque eles não representam uma quantidade inteira, eles não representam um número inteiro, ok? E os números decimais, eles têm como principal característica a presença da vírgula, Que é a vírgula que vai separar a parte inteira do número da parte decimal, ok? Então, só relembrando, o que são números na forma decimal? São números que são caracterizados por possuírem uma parte inteira e uma parte decimal, que são separados por vírgula, tá? Mas os números decimais, eles são presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quais seriam, os momentos ou alguns momentos que a gente pode encontrar ou a gente pode se deparar com situações nas quais a gente vai utilizar os números decimais, Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de situações em que os números decimais estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, ao comprar um produto. Então, quando eu vou ao supermercado fazer uma compra, realizar uma compra, eu posso estar utilizando números decimais. Como assim? O valor da compra, ela pode representar um número decimal. Por exemplo, supondo que a compra do meu produto, Vou colocar aqui um valor para a compra desse produto. Supondo que o valor desse produto seja R$ 5,25, ok? O meu 5 aqui, vou só ajeitar. R$ 5,25. Esse é o valor do produto que eu comprei. Observe que pela definição de números decimais, eu tenho aqui, a parte inteira e a parte decimal, Porque a parte inteira, ela é separada da parte decimal por uma vírgula, tá bom? Depois a gente vai com calma identificar a parte inteira e a parte decimal, tá bom?
Outro exemplo, ao abastecer um carro, né? Quando você vai ao posto de gasolina abastecer seu automóvel, você também está trabalhando aqui com quantia relacionada a dinheiro ou relacionada à quantidade de litros. Vou colocar aqui, eu quero colocar 10 litros e meio de gasolina, né? Então, aqui, ó, eu tenho um número decimal, a parte inteira e a parte decimal separado por vírgula. Também é comumente a gente utilizar os números decimais para calcular a distância. Por exemplo, a distância entre um ponto e o outro, supondo que essa distância seja de 1,5 km, né? Estou usando aqui, ó, novamente os números decimais. Também, ao verificar o peso de um produto, pode ser em gramas, pode ser em quilogramas, né? Então, supondo aqui que o nosso produto, ele equivale a 2,1 grama, né? Então, aqui, ó, também tem uma representação de um número decimal, ou seja, um número que não é inteiro. A altura, comumente a nossa altura, ela é dada também em forma de número decimal. Por exemplo, a minha altura é 1,63 centímetros, 1,63 centímetros. Então, aqui eu também tenho um número, né? Esse número ele não é inteiro, ele é um número decimal, ok? Vamos conhecer agora, já que a gente já viu alguns exemplos de números decimais, de como eles estão no nosso dia a dia, vamos ver agora como que eu identifico a parte inteira e a parte decimal de um número, ok? De um número na forma decimal. Então, aqui eu tenho como exemplo o número 5, aí eu tenho a vírgula, aí depois da vírgula eu tenho 4, 5, meia, 1. Então, vamos identificar aqui primeiro a parte inteira e a parte decimal desse número, ok? Ó, a parte inteira é aquela que vai vir antes da vírgula, ok? No caso, a nossa parte inteira aqui que vem antes da vírgula é o 5. Então, ela representa aqui, ó, a parte inteira do meu número, ok? Então, a parte inteira de um número na forma decimal é aquele valor que vai vir antes da vírgula, ok? E qual vai ser a parte decimal? A parte decimal do meu número na forma decimal vai ser todos os números que estiverem depois da vírgula. Então, todos os números que estão, tá? Depois da vírgula representa a parte decimal do meu número na forma decimal. Então, todos os algarismos que estão aqui depois da vírgula, que são 4, 5, meia e 1, eles representam a parte decimal desse número, tá? Então, eles representam a parte decimal, ok? E cada uma dessas partes, elas têm uma representação, tá? Eu posso aqui, ó, dar nomes a elas, tá bom? Nós vamos começar, vou fazer assim, essas setinhas aqui. Pronto, como vocês podem ver, o 5, né, que é o que está circulado, que vem antes da vírgula, é a parte inteira do meu número. Então, a parte inteira, eu utilizo, né, o sistema de numeração decimal. Utilizando o sistema de numeração decimal, eu tenho aqui, ó, 5 unidades na parte inteira. Então, 5 aqui está representando a unidade. Então, essa parte inteira, eu chamo ela de unidade. Eu tenho 5 unidades, ok? Agora, eu vou dar nomes a quem está aqui depois da vírgula, tá? Que é a parte decimal. Se eu tenho um número depois da vírgula, no caso, eu tenho aqui o 4, eu chamo ele de décimo, ok? Décimos. Então, eu tenho 4 décimos, ok? Ó, aqui eu tenho 4 décimos, ok?
Agora eu vou pro próximo número depois do 4, tá? O próximo número que depois do 4, que também está depois da vírgula, é o 5. Então, eu tenho dois números após a vírgula. Quando eu tenho dois números após a vírgula, ele é chamado de centésimos, tá? Centésimos. Então, a posição aqui em que o 5 tá, ela é chamada de centésimos. Então, eu digo que eu tenho 5 centésimos, tá? Depois, eu vou aqui para o 6, ó. Então, a posição 6, ó, eu vou contar quantos números ele vai estar após a vírgula. 1, 2, 3. Então, eu na posição 6 aqui, eu tenho 3 números após a vírgula. Então, eu chamo ele de milésimos. Milésimos. Isso quer dizer que eu tenho 6 milésimos. E eu tenho um aqui, ó, que ele tá em que posição? 1, 2, 3, 4. Na quarta posição aqui, após a vírgula. Então, eu chamo ele de décimo de milésimo. Décimo de milésimo, ok? Ó, então, vamos aqui só recapitular. Aqui eu tenho o 5, que representa a parte inteira, que representa a unidade, tá? Aqui eu tenho o 4, que é um número após a vírgula, o 4 que representa uma posição após a vírgula, que é o décimo. O 5 está, né, duas posições após a vírgula, uma, duas, eu chamo de centésimos. O 6 está a 3 posições aqui após a vírgula, eu chamo de milésimo. E o 1, que está a 4, na quarta posição aqui após a vírgula, que eu chamo décimo de milésimo. Então, se eu tiver um número após a vírgula, esse número representa os décimos. 2 números, centésimo. 3 número, milésimo. 4 número, décimo de milésimo. 5 número, centésimo de milésimo. E assim sucessivamente, ok? Então, agora a gente vai ver como que nós fazemos a leitura desses números decimais, tá? Então, como é que eu leio aqui, ó? Eu tenho 2,1. Que vem antes da vírgula, eu chamo de parte inteira, lembra? Então, eu tenho 2 inteiro e eu tenho um número após a vírgula. Se eu tenho um número após a vírgula, esse número representa os décimos. Então, como que fica a leitura desse número? Fica 2 inteiros e 1 décimo, ok? Aqui, no próximo número, eu tenho 0,36. Observe que a parte inteira aqui, que é o que vem antes da vírgula, ela é zero. Então, não precisa escrever 0 inteiros. Eu só vou escrever a parte decimal, que é o que está depois da vírgula. Observe que eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, se eu tivesse um número, seria décimo. Se eu tenho 2 números, é centésimo. Então, eu tenho o quê? 36 centésimos. Ok? Então, você escreve por extenso, 36 centésimos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, na parte inteira, o zero. Eu não preciso escrever zero inteiros. Só vou escrever aqui, ó, a parte decimal, que é o que está depois da vírgula. Eu tenho 3 números após a vírgula. Então, isso quer dizer que eu tenho milésimos. Então, como é que eu leio? 123, eu leio normal, ó, 123 milésimos. Aí, você vai escrever por extenso aqui. Então, vai ficar dessa seguinte forma. Você escreve, né, por extenso, 123 milésimos, ok? Então, só lembrando, ó, um número após a vírgula, ele representa décimo. 2 números após a vírgula, representa centésimos. 3 números após a vírgula, representa milésimos. Quando a parte inteira ela vier representada por zero, você não precisa escrever zero inteiros. Você não escreve, tá bom? Você só vai escrever a parte inteira quando ela for maior do que zero. No caso aqui, eu tenho 2 inteiros, então você coloca 2 inteiros. E aqui eu tenho 1 décimo, então você coloca e 1 décimo. Tá? Como aqui a parte inteira é zero, você não precisa escrever zero inteiros, ok? Agora, a gente vai aprender a transformar de número decimal para fração decimal, tá?
Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter um número decimal e a gente vai transformar esse número decimal para uma fração decimal. Então, vamos lá. Vamos só relembrar como é uma fração, tá? Uma fração qualquer, tá? Uma fração qualquer, vou pegar aqui um exemplo, 2/5. Isso aqui é uma fração qualquer, onde na parte aqui de cima eu tenho o numerador, tá? E aqui na parte de baixo eu tenho o denominador. É importante vocês lembrarem, tá? Os elementos de uma fração, né? Saber quem é o numerador e o denominador para quando vocês forem transformar de um número decimal para uma fração decimal, tá? Uma fração decimal, tá? Ela vai ser representada como sendo aquela em que o denominador é uma potência de 10, ou seja, a base dessa potência, que seria o denominador, no caso, o denominador dessa potência vai ter base 10. Como é isso? Vamos ver aqui o exemplo e vocês vão entender melhor o que isso significa, tá? Eu tenho aqui o número decimal e quero transformar ele para uma fração decimal, ou seja, essa fração vai ter que ter um numerador e um denominador. O numerador dessa fração, você faz aí o traço da fração, tá? O numerador dessa fração, que é a parte que fica em cima, tá? O numerador, ele vai ser todo o número decimal sem a vírgula. Esse número aqui sem a vírgula fica 0,8. Eu preciso repetir 0,8? Porque 0,8 é a mesma cor. 0,8 não, gente, só corrigindo. Esse número sem a vírgula fica 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8, tá? Se você tira a vírgula, fica só 0,8, que é a mesma coisa que 8. Então, não precisa você repetir um zero aqui antes do 8, ok? Então, o numerador é formado por todo o número decimal sem a vírgula. E o denominador, como é que vai ser formado? Ele vai ser formado da seguinte forma: você vai colocar aqui no denominador uma unidade. Uma unidade representada por 1, ok? Uma unidade. E na frente dessa unidade, você vai acrescentar tanto zero quantos forem as casas decimais. Como assim? Você vai lá no número e vai contar quantos números, ou seja, quantas casas decimais você tem aqui após a vírgula. Se você só tem um número após a vírgula, que é o 8, então você só tem uma casa decimal, não é isso? Então, aqui na frente da unidade 1, você vai acrescentar apenas um único zero, ok? Então, você vai acrescentar aqui um zero. Por que você só vai acrescentar um zero? Porque aqui você só tem uma casa decimal, tá? Se você só tem uma casa decimal, na frente da unidade de um denominador, você só vai acrescentar um zero. Por isso que ela é uma fração decimal. Observe que a base dela aqui, ó, é 10, tá? Então, vamos ver o próximo exemplo. O numerador, você já sabe como é que você vai fazer. Vai ser todo o número decimal sem a vírgula. Então, vai ficar 0,65. Precisa você colocar 0,65? Não, você escreve só 65 normal, 65. E o denominador? O denominador você já sabe, vai ser uma unidade, né? E agora você vai contar quantas casas decimais você tem após a vírgula. Uma, duas. Se você tem dois números após a vírgula, é porque você tem duas casas decimais. Então, aqui a gente tem duas casas decimais. Ok? Se eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar, depois da unidade no denominador, 2 zeros, tá? Então, a quantidade de zeros do denominador, ela será determinada pela quantidade de casas decimais. Se você tivesse aqui 5 casas decimais, você ia acrescentar na frente da unidade 5 zeros, ok? Então, por isso que ela é uma fração decimal. Observe que a base dela vai ser 10, ó. Vai ser 10, 100, 1000, 10.000, ok? Sempre na base 10. Vamos aqui para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho 5,361, ok?
Então, o meu numerador vai ser formado por todo o número decimal sem a vírgula. Então, vai ficar o 5, 3, 6, 1, ou seja, 5.361. Quem vai ser o meu denominador? Vai ser a unidade, tanto zeros quanto a quantidade de casas decimais. Vamos contar? 1, 2, 3, tá? Então, depois da vírgula eu tenho 3 números, então tenho 3 casas decimais. Então, 3 casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais, isso quer dizer que na frente da unidade 1, no denominador, eu vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3, ok? Se eu quisesse fazer a leitura dessas frações aqui, então ia ficar o quê? 8 décimos, 65 centésimos, 5.361 milésimos, ok? Agora que a gente já aprendeu a transformar de um número decimal para uma fração decimal, a gente vai aprender agora a calcular o contrário, quando eu tenho uma fração decimal e quero transformar para um número decimal, ok? Só revisando aqui antes de passar para o próximo ponto, como que eu transformo de um número decimal para uma fração decimal. Eu vou transformar para uma fração, então tem em mente isso, logo eu vou precisar de um numerador, de um denominador. Como essa fração é decimal, ela vai ter como base 10, tá? Então, o meu numerador é formado por todo o número decimal sem a vírgula, como foi aqui nos casos, a gente tirou a vírgula do número decimal, tá? E colocou ele aqui sem vírgula. E o meu denominador vai ser formado pela unidade 1, tá? Uma unidade. E vai ter tanto zeros quanto a quantidade de casas decimais, ok? Ou seja, o que significa dizer a quantidade de casas decimais? A quantidade de números que tem após a vírgula. Aqui, eu tenho uma casa decimal porque eu tenho um número após a vírgula. Então, vou colocar um zero na frente da unidade 1. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 números após a vírgula, então tenho 2 casas decimais. Então, na frente da unidade 1, eu vou acrescentar 2 zeros. Aqui, eu vou ter 3 números após a vírgula. Então, eu vou ter 3 casas decimais, logo na frente da unidade 1, eu vou acrescentar 3 zeros. Se aqui eu tivesse 7 casas decimais, ou seja, 7 números após a vírgula, eu ia acrescentar na frente da unidade 1, 7 zeros, ok? Então, é dessa forma que transforma de um número decimal para uma fração decimal. Agora, a gente vai transformar de fração decimal para um número decimal. Então, aqui é ao contrário da primeira parte, né? Que a gente fez de número decimal para fração decimal. Agora, a gente vai fazer ao contrário, de fração decimal para número decimal. Então, observe que aqui a gente já tem as frações, 3 exemplos de frações decimais, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, basta a gente dar ao numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. O que isso significa? Significa que você vai observar aqui o denominador, no caso o denominador aqui é 10. O denominador sendo 10 e ele tendo um zero, esse um zero aqui representa uma casa decimal, ok? Uma casa decimal. É isso que esse zero está representando aí. Logo, eu vou pegar essa casa decimal e vou dar ela, né, ao numerador, que é o 15. Nosso numerador aqui é o 15. Então, isso quer dizer que do final do número, que é 15, eu vou voltar uma casa decimal. Observe também que você poderia pensar da seguinte maneira. Aqui eu tenho 15 décimos, ou seja, esse traço aqui da fração, ele representa também divisão. Então, eu tenho 15 dividido por 10. Tá? Então, você poderia pegar o 15 e fazer a divisão por 10. 15 dividido por 10 é 1,5. Mas, para você não precisar fazer nenhuma contona, basta você fazer o quê? Do final do número 15, você vai voltar uma casa decimal, que é o que está indicando o nosso denominador. Então, o nosso número na forma decimal vai ser o seguinte: 1,5.
5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos, ok? E a gente faz a mesma coisa para o segundo exemplo. Primeiro, vamos observar o denominador. Quantos zeros eu tenho aqui no denominador? 1, 2. Se eu tenho 2 zeros aqui, isso indica que eu tenho 2 casas decimais, tá? 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais aqui, isso implica que eu vou ter que voltar no meu numerador do final do número para a minha esquerda 2 casas, tá? Então, aqui eu tenho 2 casas, é a quantidade de casas que eu vou ter que voltar do final do número para a minha esquerda. Da seguinte forma, ó, 1, 2. Então, a vírgula, ela vai ficar aqui, ó. E nesse espaço aqui, você preenche com zeros, ficando da seguinte forma o resultado. 0,31. Ou seja, como é que eu leio isso aqui? 0 é a parte inteira, 31 é a parte decimal, ou seja, eu tenho aqui 2 números após a vírgula, então tá representando o quê? Centésimo, então eu tenho 31 centésimos. Agora eu vou para o próximo exemplo aqui, ó. Nosso próximo exemplo, no nosso denominador, eu tenho 3 zeros. Isso implica que eu tenho 3 casas decimais, tá? Ou seja, eu vou ter que voltar aqui 3 casas do final do número 7 para minha esquerda, tá? Que é a mesma coisa que 7 dividido por 1000, tá certo? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu vou voltar aqui 3 casas do final do número, ó. 1, 2, 3. Tia, o que eu faço com esses espaços aqui vazios? Porque a vírgula parou bem aqui, ó. Porque eu voltei 1, 2, 3 casas. E aqui vai ficar o quê? Ó, nesses espaços vazios, você vai preencher com zeros, tá? Ó, então, vai ficar, ó, aqui, antes da vírgula, você preenche com 0. Vai ficar 0, vírgula. Aí, tem mais 2 espacinhos vazios. Você vai preencher com zeros, 2 zeros. 1, 2. E repete o 7, tá? Se você quiser conferir para ver se você fez certinho, você volta aqui do final do número para ver se realmente deu 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Deu 3 casas decimais, então quer dizer que você resolveu corretamente. Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Aqui são 2 casas, ó. 1, 2. Então, você resolveu corretamente. Aqui é apenas uma casa, então 1. Então, isso quer dizer que você fez corretamente, ok? Então, só recapitulando o que a gente fez. A gente viu quantos zeros, né, em cada um dos exemplos, tinha aqui no denominador. E a quantidade de zeros vai representar a quantidade de casas decimal que o número possui. Tá? Aqui ele tem um 0, uma casa decimal, 2 zeros, 2 casas decimais, 3 zeros, 3 casas decimais. E a gente aplicou essas casas decimais ao nosso número que está no numerador. E a gente aplica, né, essas quantidades de casas decimais ao nosso numerador, que é o número que está aqui em cima, tá? Aqui no caso é o 15, o 31 e o 7. Então, eu volto uma casa decimal aqui, 2 casas decimais e aqui 3 casas decimais no nosso terceiro exemplo, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Logo após, vocês vão resolver os exercícios, tá? O exercício de sala, me enviarem até as 11 horas. E o exercício de casa, vocês podem estarem me enviando até a nossa próxima aula, tá bom, meus amores? Beijos, tchau, tchau!